Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Hidratinol, inovação e limpeza para a sua pele. Santa Limpeza, a solução em higiene para sua casa e escritório. Supercop Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto. Dor nas costas, dor lombar, dor no pescoço. Quem nunca sentiu? O Mandou Bem de hoje trouxe a fisioterapeuta Marine Fernandes para conversar conosco e nos mostrar que pequenas atitudes do dia a dia poderá nos servir bastante e melhorar a nossa postura, melhorar a nossa noite de sono. É com ela que vamos conversar a partir de agora. Doutora Marine Fernandes. Doutora Marine Fernandes, então, durante o dia, nós vivemos num mundo e numa correria tão estressante que nem paramos para reparar os erros que cometemos com a nossa postura. Isso é uma verdade, né? Demais, Jussi, muitos erros. Os erros eles se iniciam na infância, tá? Especialmente na faixa etária mais ou menos de 5, 6 anos, é quando as crianças começam a mostrar seus primeiros erros posturais. E isso leva até a vida adulta. Então, ele, pelo contrário, ele vai piorando na vida adulta. Muitas pessoas não se exercitam corretamente, não fazem atividade física desde a infância e aí isso só se agrava mais ainda. Tem muitas formas de sentar, tem muitas formas de ficar em pé, tem as formas erradas que vão trazer prejuízo para a saúde, especialmente da coluna, mas também de todo o corpo, e também existe as posturas mais corretas. Correta, Marina, o que é uma postura correta? Uma postura correta é uma postura que não lhe traga compensação no seu corpo, seja no joelho, seja no seu tornozelo, seja no quadril. Mas como assim? Eu já nasci com a minha coluna já é torta desde que eu nasci, certo? Então a gente tem que diminuir essa compensação. E a compensação ela é diminuída. Todo mundo tem compensações, a gente precisa diminuir, ela é diminuída com as posturas mais corretas. Então, existe postura correta para mim, para você, a mesma? Sim, existe um padrão postural que a gente tenta chegar a um equilíbrio maior dessa postura mais adequada, mas que vai se adaptar para cada um. Então, a dor nas costas nos acomete proveniente de quê? Especialmente pela má postura. Se é uma má postura que você já tem viciada no seu dia a dia, de ficar no celular de forma errada, de sentar-se de forma errada, levantar de forma errada, então são posturas que já estão automáticas no seu corpo, que você nem percebe que está fazendo errado e muito menos percebe que a origem da sua dor é aquela postura inadequada. Então a gente precisa identificar aonde está essa postura inadequada, que todas as pessoas têm, inclusive eu, e a gente precisa identificar para mudar, tentar trazer mudança e melhorar esses incômodos. A maioria das pessoas que praticam os esportes, elas acham que nunca vão se machucar. Isso é uma verdade? A gente pode acreditar que quem pratica atividade física geralmente não se machuca? É mito. Inclusive, muitas dessas pessoas que acham que não se machucam inclusive fazendo atividade física, tá? Antes de fazer uma atividade física, seja ela de leve ou moderada ou até mais forte, o corpo da gente precisa ser preparado da melhor maneira. A gente precisa fortalecer algumas estruturas para começar uma atividade física leve e aí progredindo, de moderada até forte. Então, o que vem acontecendo é que muitas pessoas saem do sedentarismo e iniciam uma atividade nem moderada, já começa uma atividade mais forte e com certeza traz lesões. E o outro lado da moeda é que muitas pessoas sempre fizeram atividade física, não, mas eu faço atividade física desde a adolescência, sempre fui para academia, sempre fiz esporte, e aí entra numa atividade de maior rendimento, sendo que às vezes a musculatura mais profunda não foi fortalecida e aquela pessoa é uma cápsula de força por fora, mas a musculatura que estabiliza o corpo está fraca. Então, essa pessoa tem muito risco também de se lesionar. Então, assim, todas as pessoas precisam de um fortalecimento adequado para realizar qualquer atividade. Nós sabemos, doutora Marine, que durante o dia nós cometemos pequenos abusos às vezes. Por exemplo, uma carteira no bolso
do homem que coloca a bolsa, às vezes cheia de papel, no bolso traseiro e senta num banco que não é tão macio. Isso pode, ao longo do tempo, principalmente quem trabalha sentado, dirigindo muito tempo, ao longo do tempo pode lesionar, pode machucar, pode ter dores lombares. As pessoas que colocam bolsas atrás do banco do carro também, as mochilas, também pode ter dores lombares? Com certeza, Jussier. O fato da carteira, né, da carteira de documento, de dinheiro, de colocar no bolso de trás, é um fator que traz um desequilíbrio enorme. Começa o desequilíbrio no quadril, na bacia, como diz, e aí ele vai desencadeando toda uma compensação na coluna. Então você fica realmente você fica uma pessoa torta naquela hora, e isso pode lhe trazer dor mais na frente. Fora isso, essa questão do carro que você citou, Jussier, eu lhe trago também o exemplo que as mulheres, a gente citou do lado da parte dos homens, e as mulheres têm um hábito terrível de colocar a bolsa no banco de trás. Entrou no carro, colocou o cinto e aí vira-se para colocar a bolsa. Na hora que vira para colocar a bolsa, exige do ombro uma angulação que ele precisa estar preparado. E a maioria das pessoas não estão. Então acaba também trazendo muito incômodo e às vezes pode até lesionar também o ombro, assim como pode trazer a carteira alguma lesão envolvendo quadril e coluna. No carro, no trabalho ou até na rua, nós estamos sempre viciando a nossa postura. Parece que sentar ou ficar com a postura errada é mais confortável, pelo menos momentaneamente. Isso é um mito ou é uma verdade? Tem algumas coisas que, por causa da vida, da cultura, de como você se encontra na sociedade, na parte socioeconômica, tem muitas coisas que são inevitáveis, né? A gente também não pode exigir tanto de alguns momentos, mas a gente pode trazer um maior conforto para esses trabalhos, né? Então, se é para empurrar um carrinho de pipoca, um carrinho de sorvete, um exemplo, tem que tentar manter a angulação da coluna adequada. E como é que eu vou saber? Mais para frente, a gente mostra também um vídeo ou foto da postura correta para empurrar coisas, tá? Mas assim, parte do princípio que você não pode sentir dor. A dor é um limitante. Se está lhe doendo, está errado. Tá? E assim, fazer atividade física dentro do possível. Em relação à bicicleta, a postura de estar numa bicicleta, ela é uma postura arredondada. É impossível, ninguém anda de bicicleta assim. Ninguém vai andar assim. A postura realmente é essa, de andar de bicicleta, de forma correta. Aí você tem que ver, de repente, a sela, se está muito alta, se não está, para deixar a angulação do joelho da forma correta. E aí, como é que a gente faz? Se você fica muito tempo numa postura curvada, em outro momento do seu dia, no momento de atividade física, você vai precisar fazer movimento contrário para abrir essa coluna, mudar, sair da posição que ela fica mais tempo e ir para uma posição que vai se tornar até desconfortável por ela não estar habituada. Mas é fazendo esses outros movimentos para crescer que aí a gente diminui o risco de lesão por causa desses movimentos repetitivos, dessas posturas repetitivas a longo prazo. As mães, principalmente aquelas de primeira viagem, que ficam com seus filhos o tempo todo colada no colo, e vai para a cozinha e volta, e vai para a sala e vai às vezes até uma casa, ou limpa um móvel, faz qualquer uma atividade sempre com a criança do lado, isso requer muito mais cuidado com a postura. Como mãe, eu já vivi também uma realidade de que eu usava mais um lado, e ainda até hoje. Minha filha tem 3 anos, mas são os bebês grandes, né, que eu chamo, porque tem 3 anos, mas continua sendo um bebezão. Então, para segurar no colo, a minha orientação precisa segurar, vai ter que segurar, enfim. Então, é alternar. Segura um pouco de um lado, daqui a pouco segura um pouco de outro, e assim vai. Quem é dominante da mão direita vai acabar colocando a criança mais do lado esquerdo para poder fazer as coisas, usar a mão direita para realizar alguma atividade. Então, dica número 1, mesmo na loucura, tá ali fazendo com o bebê no lado, na cintura, precisa pegar alguma coisa com a mão direita, essa hora você vai se policiar e vai tentar mudar o lado, para você se adaptar também a usar a mão esquerda, porque senão nunca você vai conseguir abrir nada com a mão esquerda, você não vai ser tão ágil com a mão esquerda.
E aí, essa dica de ficar trocando é interessante porque vai trazer mais um equilíbrio. Imagina só você ficar vários meses com a criança aqui de lado. Você vai terminar assim, ó, e termina. Então, a gente tem que evitar, tá bom? Os idosos, como nós sabemos, têm uma incidência muito maior de quedas dentro de casa. E quando eles caem, as dores são muito mais fortes, mais dolorosas, a recuperação também é mais demorada. O que você nos orienta nesse momento para que se previna, ou pelo menos se amenize esses acidentes domésticos com os idosos? É natural que seja difícil aceitar que chegou, né? Que a velhice chegou e que com a velhice também acaba trazendo um pouco de dependência. Então é muito difícil, você saiu da infância, saiu da dependência, se tornou um adulto independente e depois perceber que você é um adulto que depende de algumas pessoas. Então é um ciclo e primeiramente a gente precisa aceitar. Eu não sou idosa ainda, eu espero que quando eu for, eu tenha essa consciência, estou torcendo para isso. Mas inicialmente aceitar que é preciso ter ajuda em algumas situações. E também aceitar que quanto menos ajuda você precisar, melhor. Porque você quer dizer que você está conseguindo realizar mais as suas coisas individuais. Então, assim, tem algumas situações como vestir uma cueca, vestir uma calcinha, tomar um banho mais à vontade. Tem algumas situações que podem e devem ser prazerosas normalmente, como sempre foram. Só precisam de alguns cuidados, algumas mudanças para trazer segurança, para evitar quedas, tá? Especialmente quedas. Então, assim, na hora que você quer vestir uma calcinha, uma cueca, bota uma cadeira no quarto, senta-se, certo? Senta, coloca uma perna, coloca a outra, vai levantando, tenta suspender aqui, ó, assim, levanta o ombro, até tentar levantar ao máximo, para quando você ficar de pé, a calcinha ou a cueca já esteja quase toda vestida. Então, você só termina. Então, você pulou uma etapa que era de muito risco de queda. Em pé, tentar ficar em um pé só, né? Para botar um pé e depois o outro. Fora que o ideal é que tire os tapetes. Não sei porquê, existe uma cultura, pelo menos nos idosos de agora, dos idosos que eu convivo, de ter muito tapetes em casa. É tapete no banheiro, é tapete na varanda, é tapete quando entra, tem tapete quando entra na área, tem tapete quando entra na cozinha, tem tapete no céu. É tanto tapete, e esses tapetes são vilões. Você pode pisar e escorregar. E aí, como é que fica, né? E aí toda aquela história do ciclo de dependência, na hora de uma queda, que pode ser prevenida com algumas atitudes, você sem querer cai nessa dependência. Você sofre uma queda e vira um idoso mais dependente. Então, a gente pode evitar isso, tirando o tapete, deixa uma luz do banheiro, luz do corredor sempre acesa à noite, para que evite de escorregar. Sandália. Ah, mas eu tenho que sair da cama e calçar logo a sandália. Tem, mas antes de você calçar a sandália, você tem que acender a luz, você tem que visualizar a sandália, tem que ver se tem alguma coisa para tropeçar e nunca colocar coisas, obstáculos na sua frente. Então, são com essas prevenções que serve para os idosos de agora e também para os do futuro. São com essas prevenções que a gente vai se tornar idosos menos dependentes, que é o que todo mundo quer. Assim, nós chegamos à conclusão que os principais erros de postura acontecem quando nós estamos sentados erradamente. Muitos deles acontecem na posição sentada, sim. Querendo ou não, o ser humano ele passa muito tempo sentado e muito tempo deitado, né? Então, nesse exemplo aí da cadeira, a gente precisa entender que a gente precisa sentar em cima dos ossos do quadril. E a maioria das pessoas sentam curvando a coluna, sentando por cima do sacro, que é essa região mais, vou dizer, na altura do cofrinho, que eu digo, brincando. Então, assim, você senta curvando no lugar de sentar em cima dos ossos do quadril, trazendo já uma curvatura a mais da região lombar. Os joelhos precisam ter uma angulação adequada e também não adianta esticar tanto as pernas, porque também pode exigir um pouco a mais da articulação do joelho. Então, o ideal é que a gente não passe da angulação de 90 graus, tá, do joelho, e o ideal é que a gente pode botar até algum apoio embaixo do pé, para que o pé fique todo apoiado no chão. No caso de pessoas pequenas, como eu, o pé fica um pouco suspenso. E aí, o interessante é colocar um apoio embaixo,
para que o pé fique todo apoiado. Pode deixar de forma que fique todo apoiado, ou pode deixar um pouco mais alto e afastado, deixando a angulação do joelho mais aberta. E aí isso faz com que evite lesões, evite sobrecarga na articulação e, consequentemente, evite dores. Nessa situação da cadeira, tanto na coluna lombar, que é essa região mais acima do bumbum, como também nas articulações do joelho e tornozelo. E o Mandou Bem de hoje está falando sobre má postura e suas consequências no dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, bem sentado e bem postado. Agora, a limpeza de sua casa ou escritório ficou mais fácil. Chegaram os produtos Santa Limpeza. São luvas, panos umedecidos, microfibras esfrega e seca e o incrível pano esponja que não risca, não retém cheiro e super absorvente. Produtos multiuso e panos vegetais, além de buchas para banhos e limpeza facial. Produtos Santa Limpeza. Facilidade em higiene para sua casa ou escritório. Vendas, ligue 4106-1560. Tá na hora de economizar com o Supercop Supermercados. Conheça os nossos dias promocionais e aproveite toda a semana. Na Terça da Carne você garante o sabor do nosso açougue direto para sua mesa. No Quinta-feirão você encontra as melhores frutas, legumes e verduras da região e leva mais saúde para a família. Temos também uma verdadeira explosão de ofertas com preços arrasadores para você encher o carrinho. Tá esperando o quê? Abasteça sua casa com o máximo de qualidade. Supercop Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto.